Salve, família! Eu sempre cometo um erro e cometi de novo, mas tudo bem. Vamos nessa, vamos em frente. Quero agradecer a vocês pelo apoio aqui no canal crescendo bastante. Deixe seu like, dê sua curtida aí, faça aquela fofoca do bem, que o canal está crescendo. Isso é importante. Não tem como eu crescer, trazer mais conteúdo, falar mais sobre futebol e o futebol extra-campo se vocês não gostarem do conteúdo. Podem não gostar, mas fala de mim aí, fala para todo mundo que o canal está aqui, que a gente está todo dia com conteúdo novo. Neste sabadão, eu vou conversar com um cara muito legal que me recebeu muito bem lá em Liverpool. Que cidade maravilhosa, que lugar espetacular. Foi a maior experiência que eu tive na vida quando passei junto com a delegação da Universidade do Futebol, a possibilidade de ficar um tempo na Inglaterra e alguns dias em Liverpool, conhecendo a estrutura do Liverpool, conheci também a estrutura do Everton, eles são vizinhos, né? A rivalidade é grande, e conheci o Fernando Maisonave, que é simplesmente o gerente de marketing do Liverpool. E eu estava aqui coçando a minha cabeça, falei, pô, a capacidade que eu tenho para trabalhar como gerente de alguma coisa seria para ser assistente do gerente de marketing do Ibis, porque qualquer coisa que você fizer vai melhorar, piorar não pode. Agora eu fico imaginando o que esse cara tem na mão dele, quer dizer, e pensar o marketing do Liverpool com tudo que o Liverpool já é, aquilo que ele representa no futebol, não só na Premier League, no futebol inglês, mas no mundo, com a expansão que teve, né? O Liverpool pensou em expandir a marca, né? Foi buscar outros mercados, e eu vou conversar com esse cara para falar o que mudou nos últimos 5 anos, deve ter mudado muita coisa no tempo que eu estive lá. Tudo bem, Fernando? Obrigado por atender a gente aqui, atender o canal. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço pelo convite, né? Bom falar contigo de novo. Acho que a gente, né, se conheceu nessa época, como mundo falou, acho que já fazem realmente quase 5 anos, né? Até é difícil de acreditar que já faz tanto tempo, né? Muita coisa mudou nesse mundão aí desde então, né? Mas prazer falar contigo, falar com o teu canal, né? Contar um pouco da minha e da história do clube aqui nesses últimos 5 anos, né? Como tu falou aí, expansão internacional é um foco, né? Um foco muito grande do clube, tem sido não só, né, nesses últimos 5 anos, já na última década, eu diria, mas nesses últimos 5 anos muito mais ainda. E essa expansão tem muito a ver também com a minha oportunidade, né, de ter começado a trabalhar no clube. Eu comecei, na verdade, em 2013, na época numa área diferente, numa função diferente. Esse projeto de expansão internacional estava engatinhando nessa época, e o Liverpool tinha a pretensão de começar a expandir para mercados latino-americanos também, um deles, obviamente, o Brasil. Então, nessa época, eu entrei mais para fazer um gerenciamento de conteúdo, edição, mais uma coisa assim, até um pouco mais jornalística, né? Voltado para o público brasileiro, principalmente, mas latino-americano, né? De língua espanhola também. E eu fiquei nessa função mais ou menos 2 anos e meio. Depois fui para uma função já com um pouco mais de experiência, uma função de coordenação das nossas mídias digitais ao redor do mundo. Aí acho que é um pequenino vídeo aí, né? Depois acho que tu vai... Entrou um vídeo aqui, mas vou mostrar o vídeo mais para frente. Pode continuar, Fernando, desculpa aí. Eu sou um verdadeiro fracasso com edição, mas os meus assinantes, eles já estão acostumados com isso. Eles gostam. Quanto mais cagada eu faço, mais bambeiro fica, eles adoram. Então, não foi por querer, eu fiz sem querer. Me diga, continue, por gentileza. Tranquilo, não, sem problemas. Então, não, eu estava só contando um pouquinho do meu início, da minha trajetória no livro, como é que eu realmente comecei no clube, né, o que eu fiz, até passar para essa área de marketing, onde eu estou desde 2015, né, na época que a gente conheceu, ainda estava, né, começando nessa área, e dentro da área de marketing a gente tem algumas gerências, né, eu ocupo uma dessas gerências, que é a gerência de inteligência, digamos assim, a gente chama de insights aqui, né, acho que inteligência seria a melhor tradução. Em 2015, eu fui convidado a assumir essa nova gerência, que não existia até aquela época, para realmente começar a pensar, né, de forma inteligente, digamos assim, como é que a gente pode fazer marketing, né? E quando a gente fala de inteligência, a gente quer dizer efetivamente a utilização de dados para a gente começar a orientar, né, os nossos esforços, investimentos, campanhas.
ver onde estão as oportunidades, né, analisar os dados que a gente tem, tanto financeiros como, né, digitais, acessos ao site, seguidores, engajamentos, etc., e utilizar isso de uma forma assim mais profissionalizada, né? Óbvio que a gente já usava isso antes, mas a formação dessa equipe que eu gerencio realmente foi para tentar, digamos assim, estruturar melhor todo esse trabalho. E é uma área que cresceu muito nesse período, desde que eu estou, né, nessa função, e que só tende e com certeza vai cada vez crescer mais, porque, enfim, né, hoje em dia, com as cifras que a gente vê por aí, né, no futebol europeu e no futebol, né, latino-americano também, é primordial que se faça essas ações todas de uma forma cada vez mais coordenada para tu acertar o investimento ou ter uma chance maior de acertar o teu investimento e as tuas campanhas. Então, é um trabalho bem assim, desafiador e recompensador ao mesmo tempo, nunca fica entediante. Claro, imagino. Tem que pensar sempre, tem que estar sempre tendo ideias para fazer o nome do Liverpool andar e isso gerar dinheiro. No final, isso tem que voltar como dinheiro, para poder contratar, para poder atender o Klopp naquelas expectativas que ele tem. Você é meio parecido com o Klopp, né? O pessoal estava dizendo aqui, você vai falar com o cara do Liverpool e tal, pergunta se o Klopp vai cair. Pô, não vai cair, né? O Klopp não vai me dar esse exemplo ruim aí depois de ganhar alguns jogos em casa que vão derrubar o Klopp, né, o Fernando? Não, a relação com o Klopp que a gente tem começou em 2015 também, não, 2015, 2016 começou naquela temporada, e ele fez um trabalho, né, que acho que fala por si mesmo nesses 5, 6 anos, e no momento atual a gente está enfrentando uma série de desafios, né, a pandemia, que está todo mundo realmente, né, nesse mesmo barco, mas o Liverpool nessa temporada teve assim uma enxurrada de lesões graves, sérias, que tiraram muitos dos nossos principais jogadores por um tempo longo, né? Para citar um exemplo, o Van Dijk, desde outubro, logo depois dele, o Joe Gomes, né? Que é o parceiro dele de zaga. Mais recentemente, o nosso capitão, né? O Henderson. E o Jota, né? O português que veio para cá e teve um começo assim, estratosférico, marcando muitos gols. Também ficou muito tempo fora, agora está voltando. Então, essas lesões realmente, assim, né? Impactaram muito o time, porque o Klopp precisou começar a mudar muito o time de jogo para jogo, sempre tinha uma dupla de zaga diferente, acabou tendo que, obviamente, trazer pessoal da base para ajudar, e isso acabou começando a instabilizar um pouco o time. E aí, claro, né, entra um pouco do fator confiança também, acho que o time começou a perder um pouco da confiança que tinha antes, né, na temporada passada a gente viu aquele time que simplesmente se negava, né, a perder um jogo, achava alguma forma de ganhar os jogos, mesmo assim, quando estava numa situação difícil, e eu acho que esse lado da confiança ficou um pouco afetado. Mas quando a gente vê aqui os comentários da torcida, lê redes sociais, o apoio ao Klopp ainda é imenso, a torcida sabe, né, estamos passando por um período muito difícil, e eu, né, particularmente ficaria muito surpreso realmente se o Klopp acabasse saindo por causa desse, digamos assim, né, desse período ruim que está acontecendo agora. Ele tem um contrato longo ainda com o clube e eu acho que, né, tudo indica que ele vai permanecer até o final desse contrato. Perfeito, Fernando. Bom, eu tive aí 2015 para 2016 e eu fiquei muito impressionado com o respeito que os clubes têm com o jogo, né? Com a bola, com o campo, com o jogo, com as questões sociais, que a gente vai falar mais para frente, mas a cena mais impactante é quando você entra no Museu do Liverpool, estava sendo construído um hotel ali para os fãs poderem se hospedar e assistir os jogos, em frente ao estádio Anfield, que tinha acabado de terminar é muito feio, acabado a reforma para aumentar a capacidade do estádio. Quando você entra no museu, eu conto isso em sala de aula e tal, as pessoas não acreditam. Primeira imagem é um uniforme do Everton, né? Isso tem uma história, quer dizer, quando o Liverpool comprou o estádio, o Everton esqueceu lá o jogo do uniforme, porque o Liverpool ficou sem dinheiro e tal. Se pensa muito no jogo, né? Se pensa muito na qualidade, melhorar o jogo para proporcionar um espetáculo melhor para quem está vendo. Não é só dinheiro. Tem muito dinheiro, a Libra, vale, sei lá, acho que vale muito mais do que o real. Nem estou discutindo isso, não é só dinheiro. É o cuidado que se tem com o jogo. São seleções, vários craques. A gente entende isso,
para estabelecer um paralelo com o futebol aqui, neste enorme pedaço de terra esquecido pelos deuses, escolha o seu, chamado Brasil. Como é que andou isso? O hotel foi construído, está pronto? Quais são os planos para o estádio? Você me dizia antes que agora, de novo, aumentar a capacidade. As prioridades do livro, como eu te falei, né, tem realmente esse projeto de novamente expandir o estádio, né, a gente fez a expansão naquela época quando tu vieste para cá, tinha recém terminado aquela expansão né, da arquibancada principal, o main stand, como se diz aqui, né, e agora tem um novo projeto para expandir uma das outras arquibancadas, né, da Anfield Road, né, que é a rua que passa atrás do estádio. E esse projeto até tinha, né, a expectativa de iniciar o ano passado, acabou sendo adiado por causa da pandemia, mas o clube já reafirmou o comprometimento de né, reiniciar esse projeto, né, à medida do possível esse ano, porque a gente sabe que tem uma demanda ainda alta, né, mais alta do que a capacidade do estádio comporta. Então, a gente precisa dar vazão, né, a essa demanda e aumentar ainda mais essa capacidade. E além desse projeto novo, né, de expansão do estádio, um projeto que a gente terminou recentemente foi do novo CT, que foi inaugurado no início dessa temporada, né, da temporada 2021, faz 2, 3 meses, que o time se mudou para lá. Na verdade, até então, a equipe principal ainda ficava no CT antigo, né, em Melwood, que era um CT bem histórico, assim, né, de décadas que o Liverpool tinha lá. E então esse CT novo que visou, né, obviamente que modernizar todo o equipamento, campos, etc., mas visou também integrar o time principal com a base. Esse era um dos principais objetivos e até uma das coisas que o Klopp liderou essa iniciativa e encorajou o clube a fazer isso, né? Esse CT foi lançado, como eu falei, né, ficou pronto faz pouco tempo, agora o time principal está lá e está junto da base, né, que vai dar uma condição melhor do Klopp avaliar os talentos da base, né, tá mais próximo da base, enxergando esses jogadores da base, ver como é que eles podem ser aproveitados no time principal, e também vai dar uma oportunidade, né, da garotada da base ter como incentivo estar ali treinando, jogando bem perto do time principal, né, aspirando se tornar um dia, né, jogador do time principal. Então, foi um projeto muito grande também, né, que envolveu bastante investimento, mas que, obviamente, a gente entende que, para o longo prazo, assim, era uma coisa que era fundamental. E tem outros projetos tecnológicos acontecendo, outras mudanças dentro do clube. Por exemplo, fala para a gente, fala do hotel e depois... O hotel é um anexo do Anfield, né, que a gente tem a expectativa ainda de completar, mas em vista dessas outras prioridades, aquele hotel ainda não ficou pronto. Dentro do clube, a gente tem outros projetos realmente de modernizar a experiência digital. Acho que com essa pandemia, a gente viu muito esse foco, né, dos clubes no mundo inteiro, né, não só na Europa, indo mais para o meio digital, porque, enfim, né, a gente ficou sem aquela presença física da torcida nos estádios, em como é que a gente consegue manter um contato ou, né, fazer com que os torcedores ainda se sintam parte do clube, parte da experiência. As redes digitais ajudam muito nisso, então a gente está com projetos internos de modernizar a nossa experiência digital. A gente já fez alguns lançamentos nos últimos meses, a gente lançou um aplicativo para, né, o pessoal, para a torcida acompanhar os dias de jogos. Aí tem lá uma timeline, assim, né, onde tu pode ver tudo que está acontecendo no dia do jogo, né, desde a preparação, saída no ônibus, indo para o estádio, etc. E a gente está vendo números bem bacanas nessa plataforma nova. Então a ideia é cada vez mais modernizar toda essa experiência e criar novos produtos também, né, produtos que a gente possa usar para engajar a nossa torcida e, eventualmente, também aumentar o retorno comercial. Quer dizer, no mundo inteiro, então, qualquer um que tem um smartphone pode ter acesso a isso. Quanto custa? Tem que pagar? Basta ser associado? Como é que é? Não, esse aplicativo é de uso livre. Na verdade, ele é digamos assim, uma seção dentro do aplicativo do livro, que tu pode baixar livremente, e aí ali dentro tu tem essa seção, que é uma seção que abre nos dias dos jogos, nos dias das partidas. Tempo real. Tempo real. Então, tu acompanha ali, aí tem muita interação também, né? Durante o jogo a gente vai perguntando, né? O que tu achou desse lance, né? Posta algumas brincadeiras, etc. Certo. Uma coisa bem bacana, bem dinâmica, assim. Legal. Agora,
Falando, então, da questão de expansão da marca, né? Eu fico imaginando aonde mais, por isso que acho que o cargo é perfeito, não só porque o problema não é fazer entrevista em inglês para quem faz, mas o importante é que as pessoas entendam perfeitamente o que se fala, né? Por isso que eu daria, se você fosse inglês, eu teria que botar a legenda, e isso deixa um pouquinho mais distante de quem está vendo a gente. O fato de você falar português aproxima demais, isso é muito importante. Então, assim, olhar para onde, né? Aonde que você vê que o Liverpool ainda pode crescer? Tudo bem, a questão digital, pandemia, sempre vai ter um produto novo, sempre vai ter alguma coisa nova para trazer os fãs, né? Agora, novos fãs, porque imagino que para aqueles que estão lá, com o trabalho social que o Liverpool faz, não só em Liverpool, na Inglaterra ou fora dela, é mais tranquilo, né, de manter pessoas engajadas. Mas aonde mais buscar fãs? O que está previsto? A gente faz um trabalho muito forte em alguns mercados onde a Premier League é muito popular e onde assim já existe um histórico de acompanhar o futebol inglês, né, de mais anos, de mais décadas, né? A Liga Inglesa, desde antes da era Premier League, ela já era popular em alguns desses mercados, e com o advento da Premier League se tornou muito mais, né? E hoje em dia a Premier League é acompanhada praticamente, né, em todos os cantos desse mundo, e isso ajuda muito os clubes com essa expansão também, e a Premier League nada mais na verdade, do que uma entidade representada pelos próprios clubes, né? Então a Premier League de fato, né, são os clubes juntos, né, lutando pelo bem comum deles todos, né? E a Premier League, né, no começo da entrevista que tu falaste, né, da investimento no esporte, no futebol, né? E isso tudo é uma coisa que se preza muito aqui na Inglaterra, e a Liga especialmente preza muito por isso, é criar um espetáculo que é acompanhado ao redor do mundo, sabe? A Liga Inglesa não é um produto apenas para o torcedor do Liverpool, do Manchester United, do Chelsea, do Arsenal, assim vai. Ele é um produto que foi criado, pensado para ser um produto global, né, onde ele pode ser consumido e apreciado, digamos assim, no mundo inteiro. E não é à toa que a gente vê realmente o crescimento da Liga em todos os lugares do mundo. Acho que no Brasil, tu pode falar até melhor que eu, né, um crescimento muito grande. Certamente, quando eu saí do Brasil em 2012 para hoje em dia, é totalmente diferente, né? Se falava muito pouco. Impressionante. Então, impressionante. Cresceu muito por causa desse investimento no jogo, no esporte, na marca da Liga, né? Os clubes todos, como eu falei, né, atuando juntos, estádios lotados, essa coisa toda. Então, isso obviamente cria oportunidades para os clubes, né, em muitos lugares, mas assim, né, muitas pessoas me perguntam, né, por que o Liverpool não faz mais ações no Brasil, por exemplo. É que, assim, né, esse mundo é muito grande, é difícil a gente atacar, né, todas as frentes, não se tem recurso, nem, né, obviamente, verba para atacar em todas as frentes ao mesmo tempo, então a gente procura olhar para aqueles mercados onde a gente tem um potencial de retorno mais imediato e maior. E aí eu entro muito, né, eu e a minha equipe entramos muito com essa inteligência, né, de mostrar onde é que estão os indicadores, mostrando que, né, a gente tem lá uma oportunidade, uma procura maior por jogos do Liverpool, por, né, acessos ao site, por produtos, e a gente fornece essas informações para tentar ajudar daí a parte de negócio, a parte comercial do Liverpool a tomar as decisões estratégicas de onde direcionar os esforços e os investimentos. Então, a gente tem muito em país asiático, né? Caso, por exemplo, da Tailândia, da Indonésia, Índia, um mercado que está crescendo muito, né? Consumo não só da Premier League, mas futebol como um todo. China, obviamente, é uma oportunidade imensa também, um país, obviamente, gigantesco, né? Uma população enorme e que também o futebol está crescendo muito. E países de língua inglesa, em geral, também é um foco bastante grande do Liverpool, né? A gente fala aí de Austrália, por exemplo, Estados Unidos. Austrália, digamos assim, num plano não tão alto como os Estados Unidos, por causa do tamanho do país, né? Nos Estados Unidos, sim, a gente tem uma oportunidade bem maior e tem lá já muitos focos, assim, né, de torcedores do Liverpool e outros clubes da Inglaterra. Como é que o Liverpool olha para o mercado americano? Porque aqui se olha com, por incrível que pareça, alguns aqui olham com desdém, né? Quando o time americano vem comprar um jogador aqui, mas, nossa, o time americano, as pessoas ficam surpresas.
surpresas porque não sabem. Por exemplo, a Itália está verdadeiramente inundada de empresários americanos que compraram times, né? O mundo continua globalizado, ele não mudou, ele continua. Qual que são as estratégias do Liverpool nos Estados Unidos? Eu acho que, né, para começar a mostrar a importância do mercado americano para o Liverpool, basta dizer que o Liverpool ele pertence a uma franchise americana, né, chamada Fenway Sports Group, que é uma empresa que também tem as ações majoritárias do time de beisebol lá, né, o Boston Red Sox. E então tem uma ligação muito forte nossa só, né? Simplesmente por esse fato a gente já tem uma ligação muito forte com o mercado americano, mas assim, os Estados Unidos, pela potência econômica que eles são e pelo tamanho da indústria de entretenimento que nos Estados Unidos, ele é uma oportunidade assim enorme para a Premier League. E o fato de eles falarem inglês, obviamente que cria, né? Tu falou aí agora há pouco, né? O fato da gente estar falando aqui em português aproxima. Mesma coisa com o mercado americano, né? O fato da gente falar aqui a mesma língua deles lá, com certeza já cria uma aproximação natural, né? Em relação ao Premier League. Então, lá nos Estados Unidos, com certeza, é um dos nossos principais focos de tentar crescer, tentar, obviamente, né, trazer mais torcedores ou mais admiradores para perto do Liverpool, que a gente nota que dali realmente a gente pode ter algum crescimento bem relevante, né? Não só tamanho da torcida, mas que pode também acabar tendo um impacto comercial financeiro bem grande para nós. E esses outros mercados asiáticos que eu te falei que já tem realmente uma longa tradição de acompanhar futebol europeu, futebol inglês, e onde a gente já foi muitas vezes para lá, né, na pré-temporada. A gente vai para os Estados Unidos também na pré-temporada, a cada 2, 3 anos, mas na Ásia a gente já foi para, né, quase todos aqueles países que eu mencionei ali. E mercado latino-americano, eu diria assim, né, a gente tem, digamos, 3 camadas de prioridade. O mercado latino-americano, eu diria que está numa segunda camada, porque tem já uma cultura de futebol mais estabelecida, e aí a penetração é mais lenta, né? A gente está vendo, como eu falei antes, né, a gente está vendo o crescimento da Premier League no Brasil, mas ele é mais lento, né? Não é o mesmo tipo de crescimento que a gente vê em outros lugares, onde talvez o futebol não seja assim tão difundido, né? E tem a questão da língua, que a gente falou antes, que também cria um pouquinho mais de dificuldade, né, para estabelecer essa presença dentro do mercado latino-americano. Mas essa é uma das razões pelas quais o foco não é tanto no Brasil quanto, né, muitas pessoas me perguntam aí, e eu como brasileiro, né, obviamente que também gostaria e espero ainda ver o Liverpool crescer bastante no Brasil, mas nesse momento não tem tanto investimento no Brasil por essas razões que eu falei. Perfeito. Estou conversando aqui com o Fernando Maisonave, que é gerente de marketing do Liverpool, da área de novos negócios de inteligência. Que tipo de ação se pensa em fazer na China? Dá um exemplo para a gente. Além da pré-temporada, que a gente já conhece, acompanha jornalisticamente, não, o Liverpool viajou, foi fazer pré-temporada. Mas que tipo de ação se faz na China para melhorar ou aumentar o consumo e engajamento de fãs do Liverpool lá na Ásia? No caso específico da China, a gente mencionou já algumas vezes aí a questão da língua. Essa é sempre uma das primeiras coisas que tu tem que fazer, realmente tu falar a língua daquele mercado, né? E quando a gente diz falar a língua, não quer simplesmente dizer uma tradução literal, simultânea das informações que saem da Inglaterra, é tu realmente entender a cultura local, entender, né, a linguagem, entender como é que aquele público interage, né? Como é que aquele público consome futebol, porque isso muda muito, de país para país, depende muito da história do país, de, né, quão popular o esporte enfim, questões de horário também, né? Muda muito, né, o horário do jogo, quantas pessoas vão estar assistindo a tua partida ou não. Então, todo esse conhecimento, esse know-how é necessário, e a gente trabalha, então, com agências em alguns países, a China é um deles. Essas agências nos auxiliam com esse know-how, né, que a gente né, tenta projetar, fazer estratégias daqui, mas a gente precisa desse conhecimento local. Não adianta tu querer aplicar a mesma estratégia em qualquer país do mundo, porque não vai funcionar, né, porque
Cada um tem as suas peculiaridades que têm que ser respeitadas, né? Até em questão de como é que tu vai te comunicar com o público. Então, a gente trabalha com agências para nos suportar, a gente tem presença local em alguns países, a gente tem um representante oficial, né, formal do clube em alguns países, a gente usa muito as nossas... acho que a melhor tradução seria escolinhas, mas não é necessariamente uma escolinha, é mais assim como se fosse uma franquia do Liverpool em alguns países, onde daí a gente, né, tem a marca do Liverpool lá identificada e a gente, né, monta lá, como eu falei, né, um mini centro de treinamento, escolinha para o público local. Então isso tem um componente de formação, né, para o mercado local, mas também tem um componente de expansão da marca, né? A gente usa essa franquia, essa escolinha como uma marca de deixar uma forma de deixar a marca do Liverpool mais visível. E a gente faz muito também viagens, a gente falou de pré-temporada, obviamente que é um momento chave, mas a gente faz também, não tem feito no último ano, mas fazia bastante, assim, viajar para vários países, levando, assim, ex-jogadores do Liverpool, né, legends, como a gente diz aqui, né, aqueles ídolos históricos do Liverpool, e a gente faz, assim, tipo, um final de semana, por exemplo, monta dentro de um shopping grande, né, já aconteceu em alguns países, a gente monta lá uma área onde a gente vai ter lá tudo, né, com a marca do Liverpool, aí tu vai chegar lá, tu vai tirar vai pegar autógrafo com o cara, tu vai, né, bater foto, conversar, tu vai ter lá um mini campinho, né, que reproduz, né, o Anfield, né, uma versão pequenininha para tu, né, jogar futebolzinho rápido ali, e sempre culmina com um jogo, né, geralmente no domingo, onde daí tu traz, né, um pouco daquela atmosfera do Anfield, né, tu convida todos os torcedores locais a virem ali, né, congregarem e assistirem o jogo juntos. Isso também é uma iniciativa geralmente suportada por algum dos nossos patrocinadores, né, para também visar, né, atrair cada vez mais público, trazer esse público ao redor do livro. Felizmente, né, muitas dessas iniciativas simplesmente tiveram que ser paradas por completo, né, nesse último ano, e creio que ainda por um tempo não vai ter como voltar ao normal, mas a gente vai pensando no tempo o que pode fazer. Imagino, Fernando, que tem aumentado muito a demanda das questões sociais envolvidas com a Fundação Liverpool, porque é algo que eu não sabia, não tinha conhecimento disso, mas quando aí estive com você, mais de 90 clubes, o número é 95 clubes ingleses que têm suas próprias fundações. E aqui as pessoas ficam sempre ligadas no dinheiro, né? Mas tem muito dinheiro. Sim, tem dinheiro, mas o dinheiro é encaminhado para a fundação do clube, fiscalizado, e o clube também faz o trabalho dele, né? E lembro que, na época, o trabalho da Fundação Liverpool era mais assertivo no sentido de a máquina hospital precisa de uma máquina de ressonância magnética. Aí a Fundação Liverpool vai lá, compra a máquina e tal. Mudou essa característica com a pandemia? Como está essa questão social de atendimento aos fãs e à comunidade do Liverpool? Algumas coisas, obviamente, a gente teve que adaptar, né? Porque, né, uma das coisas que se fazia muito era visitas de jogadores do grupo principal, às vezes até do próprio Klopp, né? A hospitais, a asilos, às vezes, né? Não é só aquela colaboração financeira, né? Às vezes é só essa questão mais de espírito, assim, né? Tu, né, levar os jogadores, o treinador, né, para fazer uma visita, isso, né, dá aquele ânimo, né, que às vezes é o mais necessário até, né, dependendo da dificuldade que as pessoas estão enfrentando. Isso, obviamente, que, infelizmente, né, uma coisa que a gente não teve como fazer nos últimos tempos, e a gente procurou criar outras maneiras de compensar, né, digamos assim, e uma das coisas que a gente faz, por exemplo, nessa pandemia, a gente criou, assim, ligações, né, onde a gente estimula não só, né, o pessoal do futebol, mas, enfim, todo o clube, né, todos os colaboradores do clube são incentivados a tomar parte, né, nessa iniciativa, que é assim, uma vez por semana tu vai comprometer, digamos, 30 minutos do teu tempo para fazer uma ligação para um asilo, falar com uma pessoa, só trocar uma ideia, fazer um Zoom, né, um chat ao vivo, seja lá o que for, enfim, né, só para tentar criar um pouco mais de aproximação numa época onde a gente está
assim, né? Então, infelizmente, todo mundo tem que ficar distante, né? Então, Isso. tentar compensar isso um pouco. Mas a fundação do Liverpool, realmente, não só do Liverpool, dos outros clubes, sempre visa muito ajuda à comunidade local, tem muita ação de realmente angariar fundos. Uma que acontecia bastante aqui também, né, com os jogos, era sempre estimular os torcedores a trazerem, né, um saco de comida não perecível, por exemplo, para a partida e distribuir, né, essa comida para as comunidades mais carentes. Tem muita iniciativa também de realmente, através do futebol, tentar, né, manter os jovens fora de criminalidade, né, tentar manter, digamos assim, né, todo mundo no rumo. Então, isso é um componente muito forte que é apoiado amplamente também pela Premier League, né, e como tu falaste aí, o número 90, até nem sabia que eram tantos, né, da Premier League eu sabia que todos os clubes têm a sua fundação, o seu trabalho, né, assim, de caridade, mas até é bom saber, né, que tem tantos outros clubes aqui na Inglaterra fazendo o mesmo, e isso é visto como uma coisa assim, que não tem mais como separar o futebol, é entendido aqui que o futebol ele tem uma característica, um componente social muito importante, né, com essa atratividade que o futebol tem, de tanta gente estar sempre falando em futebol e tweetando e assistindo, tem que ser utilizado de alguma forma mais benéfica isso, não só né, aquela finalidade de entretenimento, né? E acho que os clubes aqui já entenderam isso há mais tempo, talvez, do que esteja levando aí no Brasil, né? De que os clubes precisam ter essa atuação social, né? Precisam aproveitar essa abrangência deles, né? Esse carisma deles para tentar, né, fazer um pouco do seu papel. E a gente faz muito estudo aqui, né? Pelo viés da inteligência, a gente faz muito estudo aqui para ver realmente, tentar estimar ou quantificar o impacto que o Liverpool tem na região aqui de Liverpool, né? Ver qual é o retorno que traz. E você Até tem esse número? Você tem um número disso? Você quantificou isso? a gente publicou o nosso CEO, o nosso antigo CEO que saiu do Liverpool agora na metade do final do ano passado, ele publicou esse estudo no Twitter dele. Eu não me lembro o número de cabeça agora, mas assim, era coisa na área com certeza de milhões. Eu posso até procurar e te mandar se tu quiser depois, né, para comentar. Aí Mas eu coloco na descrição do vídeo. É um estudo assim que visa não só essas ajudas que eu falei sociais, mas assim, em relação a turismo, né? A gente fez pesquisas, né? Quantas pessoas que vêm visitar Liverpool dizem que estão vindo para a cidade porque elas querem visitar o Anfield, por exemplo, elas querem ver um jogo do Liverpool. E aí tentar estimar realmente, essa é a contribuição do clube para a região como um todo, né? Turismo e outras formas, né? Obviamente, de renda aqui na região. Então, isso é a minha atuação, assim, né? Pelo lado dos dados, inteligência, eu ajudo nisso. Mas, como eu falei, né? É um trabalho que já é indissolúvel, assim, né? Dos clubes, essa parte social. Beleza. Fernando, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Uma coisa que eu tenho aprendido no YouTube é que o pessoal tem um pouco de preguiça de assistir vídeo longo e tal. Então, já estamos com 33 minutos. Essa é uma cultura que tem que mudar. Se tem qualidade, cara, reserva 30, 40 minutos do seu tempo para assistir uma coisa legal, né? Ficar aí no Big Brother, vendo se a Lumena vai ser eliminada, não vai. Isso é legal também, pode assistir, não tem problema. Eu não estou aqui para dizer o que você deve assistir ou não, mas se o conteúdo bom, fica aí mais um pouco com a gente. Como é que a Inglaterra, Liverpool, no caso, dentro da tua realidade, vê o futebol brasileiro? Qual é a imagem que a gente tem aí? Eu acho que a imagem do Brasil ainda aqui na Europa, na Inglaterra, Paulo, a imagem é muito assim ainda fundamentada na seleção brasileira. A seleção brasileira realmente é o carro-chefe do futebol brasileiro, é aquela marca que é conhecida ao redor do mundo e admirada ao redor do mundo. A gente viu isso sofrer um pouco na última década aí, né, que o Brasil teve alguns insucessos, né? A Copa de 2014, obviamente, foi o maior deles, mas a seleção brasileira ainda é uma marca muito forte. A gente tem muitas crianças aqui, né? Eu não canso de me surpreender, mas volta e meia eu vejo crianças inglesas com a camisa do Brasil. O Brasil realmente construiu essa marca, né? A seleção construiu essa marca. E muita gente adota assim o Brasil como o segundo time, né? Numa Copa do Mundo, segundo time para torcer. Mas em relação ao futebol brasileiro, né, eu sempre fico meio chateado de dizer,
mas o futebol nacional, futebol de clubes no Brasil é muito pouco conhecimento que se tem aqui, porque, assim, não tem a oportunidade de ver jogos do Brasil aqui. Eu mesmo tenho dificuldade de acompanhar jogos do Brasileirão aqui. É difícil, né, a gente conseguir, tem a diferença de horário, mas nem sempre tem uma emissora contratada que tenha os direitos de transmissão. O interesse é muito baixo porque, né, o produto futebol europeu é um produto muito forte aqui, né, então esse é um trabalho que eu sempre falo, né, que o Brasil está demorando muito, os clubes, a federação estão demorando muito para começar, né, isso que a gente falou antes de construir um produto, não é? O Campeonato Nacional Brasileiro, ele é um produto para brasileiro, inclusive quem assiste Campeonato Brasileiro no exterior, na Europa, são brasileiros que estão, né, erradicados fora do Brasil. Ele não é um produto feito assim para consumo mundial, como foi, por exemplo, pensada a Premier League, né? Então, pouca informação e conhecimento e interesse, infelizmente, que se tem de futebol brasileiro aqui, né, de clubes. No mais é quando tem especulação de contratação, né, obviamente que, apesar dessa falta de visibilidade do futebol de clubes brasileiro como um todo, ainda se tem muito respeito, como eu falei, por seleção brasileira e o talento do jogador brasileiro. Então, sempre que se especula em contratação de brasileiro, geralmente é uma coisa vista com bons olhos, e aí, né, as pessoas começam a se informar um pouquinho mais de quem é o jogador, onde é que joga. Mas sobre os clubes e o campeonato brasileiro em si, assim, é bem pouco mesmo, é uma coisa que não está muito difundida e enfim, né, isso tem que partir, na verdade, da federação e dos clubes brasileiros mudar isso, né, se é que há esse interesse. Não vai mudar, não. Não vai mudar, Fernando, não vai mudar. Infelizmente, não há o menor interesse. E o torcedor aqui, ele vê o clube inglês ou qualquer outro como um predador, né? E não devia ser parceiro. Eu falo isso há tempos, quer dizer, se o Liverpool, o Chelsea, você gosta de jogadores brasileiros? Gosto. Vem conhecer minha base aqui. Olha, minha estrutura é essa, eu trabalho assim, minha base custa X. Não quer me ajudar? Paga minha despesa com a base, investe aqui. Eu dou prioridade para você contratar o jogador. Pronto. Quer dizer, nunca ninguém pensou em pegar uma pastinha 007, no meu tempo eu ia, quando vendia chocolate na porta das mercearias, e visitar os clubes, cara. Entendeu? Falar do trabalho que é feito é inacreditável. Só vende, né? Só pensa no dinheiro da venda e não pensa no valor agregado. Normal, a gente vende soja in natura e não vende bife de soja. Isso é Brasil. Fernando Maisonave, meu querido, para a gente encerrar, tá com a cabecinha meio inchada aí com o negócio do Grêmio? Não, tá, já passou, tá tudo bem. Olha, eu vou te dizer, Paulo, não tinha realmente muitas expectativas. O Grêmio não vem realmente dando aquele, né, futebol bonito que o Renato tanto falava, né, tanto falou, já faz um tempo que o Grêmio não vem entregando, né, aquele futebol, então não tava com muitas esperanças, mas ainda assim dei um jeito de assistir o jogo, até, né, essa última partida começou até relativamente bem, mas visivelmente o Palmeiras é o melhor time, mereceu ganhar, né, a Copa do Brasil. Acho que o Grêmio tem que se repensar aí para esse novo ano com o Renato. Ainda acho que o Renato, né, é um bom treinador, tem algumas coisas para corrigir, mas espero que ele consiga dar um jeito aí, né? O Grêmio passou por um período de muitas vitórias recentemente. Vamos ver se consegue voltar, mas no futebol brasileiro atual, diria que Palmeiras e Flamengo tá até difícil de competir com esses dois. Palmeiras foi praticamente absoluto esse ano, né? O Flamengo teve mais dificuldade. Eu acho que a pandemia, de uma forma geral, criou assim umas situações que seriam difíceis de ver, né? Se nós tivéssemos torcida no estádio. Aqui na Europa se viu muito resultado, né? De vitória fora de casa, que geralmente não acontece. E acho que isso afetou um pouco, né? Dentro do Brasil, da América do Sul também. Porque, de forma geral, se tu for olhar, né, a força financeira e os elencos, acho que Flamengo e Palmeiras tá difícil de competir, mas o Grêmio, pelo menos na parte financeira, está bem estruturada, né? Só que está com mais dificuldade para conseguir traduzir isso em resultados nos últimos anos, né? Perfeito. Para encerrar, e a ampliação do estádio e o hotel tem alguma data ou não? A ampliação do estádio, como eu falei, o projeto é para iniciar esse ano, né? Se possível, começar as obras mais para o final do ano, e aí a previsão de
de completar essa obra, essa reforma, acho que fica para 2022, meados de 2023. Mas tudo isso ainda depende, né? A gente está aqui com a situação na Inglaterra da pandemia começando a dar uma melhorada com a vacinação. Vamos ver se isso vai continuar, né? Esperamos que sim, esperamos que não tenha mais percalços aí, mas tá difícil de ter certeza, né? Vamos ter que esperar e ver se realmente vai acontecer. Beleza. Fernando Mazonave, obrigado, guri. Vou passar aí novamente, que eu preciso voltar a Liverpool. E eu 22 de outubro de 2015, eu passei o meu aniversário no Cavern Club. Foi espetacular, não tenho como esquecer o que eu vivi aí, a hospitalidade, que cidade incrível, é muito legal, foi uma experiência incrível, além do conhecimento de futebol que eu tive ali, e eu vou fechar o nosso papo com esse vídeo que eu fiz dentro do Anfield. O Liverpool ganhou de 2-1, acho que foi o West Brom, não lembro exatamente. Eu ia dizer, teve até um gol do Coutinho, né? Eu me lembro desse jogo. Exatamente, teve gol do Coutinho, entrevista com o Coutinho, que eu fiz lá no camarote dele, camarote gigante, maravilhoso, negócio maravilhoso. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei um cachecol do livro, um boné do livro, um gorro, não é boné, um gorro, e aí começou, eu tive que emprestar um sapato do Wilson Gotardo, do zagueiro, para entrar no estádio, porque eu não levei sapato, só ando de tênis e tal, mas, lugar fino, chique e tal, eu comprei um gorrinho do Liverpool e fui assistir o jogo, falei, aquela coisa, falei, nossa, quando eu voltar não vou ter gorrinho. Cara, estava no mesmo lugar, na mesa, me esperando, sabe? É muito legal isso. Fernando Mazonave, muito obrigado. E, para você que está vendo a gente, vale a pena viver este momento, tá? Pois é, meus amigos, e fui eu que filmei, olha só, eu consegui fazer... Deu até uma saudade agora vendo isso. Não é, cara? Você viu que eu filmei isso sem tremer. Isso é um milagre, a emoção, eu sou péssimo. Fala, vou tirar uma foto do Fernando, eu tiro a foto do meu dedão, eu sou muito ruim. Mas tudo bem, estamos indo. Fernando Mazonave, muito obrigado, até a próxima, hein? Valeu, obrigado pelo convite aí, tudo de bom. Valeu. Um abraço. Até mais. Então é isso, se inscreve no canal, faça a fofoca do bem, dá aquela curtida e a gente vai trazer sempre um conteúdo diferente. Vamos falar de gestão também, de negócios. Importante a gente falar um pouquinho da vida do Liverpool lá, como está caminhando neste momento difícil pelo qual passa o mundo. Fechado? Um abraço. Amanhã tem live depois do jogo do Palmeiras, hein? Não perca. Até mais.